Olá, pessoal, bom sábado para vocês. E finalmente a dona Cissa Bailey resolveu dar o ar das graças aqui para a gente conversar sobre a apuração de Maricopa. Já adianto que a gente está gravando na sexta-feira, então se tiver alguma novidade após a gravação, a gente vem no meio da semana e faz uma live, certo, Cissa? Certíssimo. Aliás, eu queria pedir desculpas públicas pelo bolo que eu te dei, porque realmente o pessoal devia estar sentindo falta, mas eu dei bolo na Camila. Eu saí com a minha irmã, com as minhas sobrinhas, esqueci completamente que tinha gravação, esqueci que tinha live. Eu fui uma péssima, péssima amiga. Desculpas publicamente. Obrigada por estar aqui e obrigada a todos vocês que nos acompanham. E sinto muito, desculpa. Imagina, Cissa, no seu lugar eu teria feito a mesma coisa, afinal não é sempre que você pode estar com a sua família aqui no Brasil, né? Pois é, né? Principalmente se passar essa obrigatoriedade de tomar esse remédio que Queiroga tomou e que não funcionou, né? Principalmente se passar essa obrigatoriedade aí que eu não volto mesmo. Então foi bom estar aí. Bom te conhecer pessoalmente, também adorei. A gente se conheceu pessoalmente, ainda bem. Cicinha, vamos começar falando então sobre uma denúncia do projeto Veritas. Me corrija, por gentileza. É o Project Veritas, da verdade. Pois é, engraçado o que está acontecendo com isso, né? Eles estão soltando vários vídeos de pessoas que estão denunciando o governo, está sendo sensacional. E que pé está isso? Porque o denunciante do governo federal, lá, e governo dos Estados Unidos, torna público com gravações secretas. O governo não quer mostrar que a picadinha do flango frito está cheia de coisinhas ruins. Relatório de efeitos adversos show debaixo do tapete. O que significa isso? O que está sendo descoberto, Cissa? Pois é, está sendo. O pior é que não é o que está sendo descoberto, é o que não está sendo descoberto. Essa médica começou a soar o alarme junto com a enfermeira, aliás, que deu entrevista para o Project Veritas. Ela filmou algumas outras pessoas, filmou uma médica de um hospital, é um hospital do governo, porque está dentro de uma reserva indígena, e essas pessoas todas estavam falando dos problemas que eles estão vendo nas pessoas que tomam isso e que ficam doentes, e que inclusive vem a óbito. Uma das enfermeiras de lá que não queria tomar isso por causa da religião dela que não permitia, mas que foi forçada pelo governo, se sentiu pelo menos forçada pelo governo a fazer isso, acabou vindo a óbito, e era uma pessoa que trabalhava com elas. E o que é interessante é que essa médica está falando que eles não estão reportando os óbitos, não estão reportando os efeitos colaterais como deviam, porque existe um site aqui que eu sempre falo que além do site do CDC, do CDC, né, que é o Center for Disease Control, tem um que é o VAERS, é VAERS, que reporta todos os efeitos colaterais de todo e qualquer remédio desses que imuniza as pessoas, e de todos eles, assim, desde 1900 e lá vai fumaça até hoje em dia. E o que está acontecendo é que essas pessoas não estão reportando esses efeitos colaterais, porque leva meia hora para preencher o papel reportando isso. E uma outra coisa interessante que está até no site do FDA e no site do CDC, o FDA, o Food and Drug Administration, que é o site aqui que reporta os medicamentos, que aprova ou não o medicamento para uso aqui nos Estados Unidos, é meio que a Anvisa daqui. Eles, no site desses dois órgãos governamentais, eles têm que colocar a lista de ingredientes que tem nesse líquidozinho do flango frito, e não tem muitos que estão cortados, então você não sabe o que tem ali. Eu, inclusive, até falei disso ontem, porque assim, se, por exemplo, eu tivesse alergia à penicilina, o que aconteceria se eu tomasse isso? Eu não sei se é um dos ingredientes ou não. E aí? E, sabe, eu vou me arriscar ou não vou? Porque os outros todos têm a lista de ingredientes completos, então você sabe exatamente o que está entrando no seu corpo. Essa, não. Então, é meio estranho isso, né? E por que isso não está acontecendo? E o pessoal do Project Veritas está soando alarme justamente para isso. E, além disso, eles também entrevistaram, na segunda parte desse documentário, do trailer, né, outra pessoa, que é um funcionário do NIH, que é o
e do CDC, que são os órgãos onde o Fauci, o falso lá, trabalha, e o que aconteceu é que esse funcionário estava falando que tem que soltar isso em cima de todo mundo, que ele vai fazer isso, nem que ele vá de porta em porta, nem que ele use drone para atacar a injeção nas pessoas, nem que ele use aquele, sabe, zarabatana feito índio, para tacar isso nas pessoas. Por que eles estão insistindo tanto nisso? Por que essa obrigatoriedade tão grande? É isso que eu questiono. E se a gente não, se não está fazendo o papel de que esse medicamento que começa com V, que a gente sabe o que é, faz, né? Porque normalmente quando você toma isso, o da polio, por exemplo, se você tomar, você não pega e você também não transmite. Com esse, nós já temos várias provas, até obrigada, Queiroga, gratidão a você por ter provado isso essa semana. Se você pegar isso, você pode pegar e você pode transmitir, tanto é que ele está tendo que fazer quarentena, inclusive até o nosso presidente, que já pegou e, portanto, tem um sistema imunológico que está forte e resistente, ele foi obrigado a fazer quarentena também, porque acham que ele pode transmitir. Ele, graças a Deus, é um dos poucos da comitiva lá que não tomou e que está firme e forte, sem pegar, né? Então, é engraçado como isso está acontecendo, e graças a Deus o Project Veritas está trazendo isso à tona, porque se a gente esperar a imprensa fazer um trabalho de jornalismo investigativo, gente, a gente vai morrer esperando, literalmente. E se a gente for esperar outros órgãos do governo soarem um alarme, também não vai acontecer. Então, graças a Deus, temos pessoas do bem, cidadãos do bem, e temos esse projeto, né, que está trazendo isso tudo à tona. E essa enfermeira, inclusive, que começou a soar o alarme, ela falava, olha, eu só não estou com medo porque a única pessoa que eu temo é a Deus, porque eu não estou preocupada com isso, eu não posso ter medo que eu vou perder meu emprego, muito provavelmente eu vou, e se eu não perder meu emprego, vão me colocar numa coisa péssima, mas eu sei que eu fiz a coisa certa, eu agi de acordo com o meu coração, com a minha consciência e com a minha fé. Então, graças a Deus, temos pessoas assim que estão reportando o que está realmente acontecendo. E é até engraçado, porque a gente está vendo aqui nos Estados Unidos os números de falecimento são mínimos, são muito pequenos, o número de recuperação é muito maior, mas isso ninguém fala porque não é interessante, né, complicada a situação. Falar em situação complicada, Cicinha, também tem a questão dos Estados Unidos com o Haiti. A fronteira do Texas, né, que a Kamala Harris pouco se importou, tá ali abarrotado de crianças, sem qualquer respeito, sem qualquer dignidade. E agora tem a história dos haitianos. Biden instituiu uma política imigratória intransigente após prometer abordagem humana. Inclusive, tem uma foto aqui que é bem incômoda, né? Como é que está essa história dos haitianos? Porque as fotos, que inclusive o Ivan Kleber trouxe, que está eclodindo aí uma bagunça mais ou menos do tipo do Talibã, em que as pessoas estão quase se pendurando para fugir do Haiti. Como é que está essa questão? Onde é que está a política imigratória humana? Venham todos para os Estados Unidos, Tio Biden ama todos, que elegeu ele. Pois é, a situação da imigração aqui está complicada. Mas, primeiro, eu tenho que dar graças a Deus que, apesar dessas crianças estarem em condições péssimas na fronteira, e eu estou falando das crianças haitianas, graças a Deus elas não vieram para cá pelos Estados Unidos através da Fundação Clinton, que a Fundação Clinton era especialista em pegar crianças haitianas e trazer para os Estados Unidos. Pelo menos essas se livraram de uma boa. Não estou justificando as condições, acho as condições absurdas que essas crianças estão, mas não tem, assim, Biden criou essa situação, ele criou essa crise na fronteira, porque antigamente os haitianos vinham para cá, para os Estados Unidos, de avião, imigrando para cá e acabavam ficando porque eles estão muito próximos da Flórida, ou então vinham de barco da Flórida para cá, tanto do Haiti quanto da República Dominicana. Agora não, agora resolveram que vão para o México e do México vão cruzar a fronteira para cá, porque Biden disse para todo mundo, inclusive muitos brasileiros acreditaram, que se você vier para cá e cruzar a fronteira, tá tudo bem, você vai ser anistiado, vai ter apoio do governo e vai ficar tudo bem. Não é assim, né? E o que aconteceu foi que essa semana na fronteira, assim, já tem um mês que a situação está completamente descontrolada.
principalmente para o pessoal do Texas. Aí, o que o governador do Texas fez? Colocou vários carros e colocou a Guarda Nacional, chamou gente de outros estados, Guarda Nacional de outros estados e também, Guarda Nacional só não, a polícia de outros estados, tanto os state troopers quanto as polícias de outras cidades, a Flórida enviou vários, para fecharem a fronteira com os carros e tudo. Só que o Texas tem uma parte que é uma região de deserto, e aí, como é um território inóspito, você não consegue chegar lá de carro, então precisa de cavalo. E aí, o governo federal também mandou os funcionários para lá para ajudarem, para não dizerem que não estão fazendo nada, e esses policiais estavam a cavalo e tiraram uma foto de um policial que estava segurando um chicote, porque quando você anda a cavalo, eu não sei se alguém aí já andou a cavalo, eu já tive cavalo, sei como é, precisa de um chicote, infelizmente, assim, eu nunca dei chicotada no meu cavalo, mas eu dava tapinho, nunca ganhei competição nenhuma, porque o meu cavalo era o mais lerdo de todos, mas tinha, porque eu não batia nele. Mas esses cavalos enormes, e principalmente os cavalos que já teve aqui, já viu os cavalos dos policiais, eles são enormes, 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 enormes. Eu até postei foto de uma parada que estava tendo aqui na minha cidade. Gente, o cavalo, assim, é maior que eu, fico manando lá do cavalo, tudo bem que eu só tenho 1,60 m, mas mesmo assim, sabe, ficava muito abaixo do cavalo, porque os bichos são enormes, porque eles são os melhores, os mais fortes, justamente para ajudar a cumprir um trabalho policial, porque eles não são animais de estimação, eles são animais de serviço. E esses cavalos lá na fronteira, por isso que eles precisam ser, que o policial tem um chicote para que eles andem, para que eles obedeçam aos comandos. E aí tiraram uma foto de um ângulo estranho, aliás, é um vídeo, mas tiraram só esse snapshot desse momento que o policial está segurando o chicote e ele, com essa mão, também está segurando o refugiado. E aí parece que ele está chicoteando, mas não foi nada disso. A situação tem que ficar sob controle. O policial agora vai ser investigado, até porque hoje à tarde o Dan Mayorkas, que é o responsável pelo Departamento de Segurança Nacional, está falando que o tratamento desses policiais só mostra superioridade branca. Gente, eu acho que ele não viu direito os outros policiais que estavam lá, porque tinham policiais negros, tinham policiais latinos, tinham policiais de origem mexicana. Então, assim, não é uma coisa de supremacismo branco, é uma coisa de realmente você estar protegendo a sua fronteira, protegendo o seu estado, coisa que a Cavala não tem feito. Até ontem mesmo, a Cavallo estava nos jornais falando que ela não está entendendo essa crise da fronteira toda e que ela quer abrir uma investigação para ver de quem é a responsabilidade por essa crise da fronteira. Pô, eu acho que a Fofa deve ter bebido algumas com a Nancy Pelanca, que a Nancy Pelanca gosta muito de um gin, deve ter tomado algumas, porque a Fofa deve ter esquecido que a responsável pela fronteira é ela, que ela foi designada pelo Biden como a czarina da fronteira. Tudo que acontece lá é de responsabilidade dela. Então, ela já deu prova cabal de que ela está prevaricando no serviço dela. Eu quero ver como é que vai ficar esse resultado dessa investigação. Agora, que esse tratamento das pessoas da fronteira não pode continuar assim, não pode. O Biden até reiniciou um programa na época que existia na época do Trump, que era de manter as pessoas no México enquanto eles estavam avaliando a situação dessas pessoas, se elas podem entrar aqui como refugiados ou não. Porque quando as pessoas vêm do Brasil para cá pela fronteira, eles, por exemplo, não podem dizer que eles estão vindo para cá por serem refugiados, porque não existe uma situação política no Brasil que justifique esse pedido politicamente. Do Afeganistão é diferente, porque é um país em guerra e tudo, então eles têm como pedir um asilo político. No Brasil, poucas pessoas, o Daniel Silveira tem um exemplo que poderia vir para cá pedir asilo político, tem outras pessoas que podem pedir asilo político. Eu não sei nem como aquele Alan, sei lá o quê, do Terça Livre, que veio para cá, pediu, se ele veio por asilo político ou não, mas existem algumas situações que você consegue comprovar por causa de perseguição, mas a grande maioria aí não está sendo perseguida, eles simplesmente querem viver o sonho americano, querem uma vida melhor, essas coisas todas, o que é justificável, mas, gente, vamos fazer isso no Brasil, né, porque vamos lutar pelo Brasil. Agora,
A situação da fronteira realmente está deplorável, está bem complicada e só deve piorar, porque agora os Estados Unidos está mandando muito mais gente embora, todos os dias têm saído voos com imigrantes ilegais que estavam tentando entrar aqui. A situação lá está cada vez pior porque eles não têm abrigo suficiente, tem gente morando embaixo de ponte, em situações deploráveis, que eu tive aí em São Paulo, vi que tem as cabaninhas, né, que eles pegam, colocam para as pessoas, e são cabaninhas todas iguais, eu até fiquei impressionada com isso, porque tem método no negócio, parece que só doaram de um modelo e de um tamanho, e aqui está a mesma coisa, então a gente não sabe direito como é que eles vão resolver isso, mas que eles estão querendo diminuir o fluxo, isso estão até porque o governador do Texas está agindo para isso e também não está deixando as pessoas ficarem lá. As pessoas chegam lá, ele já coloca no ônibusinho e manda para o Estado Democrata. Fala, vocês querem? Então toma, leva aqui leva que o filho é seu. Cicinha, Maricopa, como é que está neste momento? Bom, nesse momento ainda está rolando. Eu estou aqui com um olho no gato e outro na missa. Não, um olho no padre e outro na missa. Um olho no gato, outro no peixe, um olho no padre e outro na missa. Está até enrolado aqui. Porque ainda está acontecendo. Estão encontrando anomalias. Eles estão vendo que teve problema com as assinaturas, com os envelopes, com pessoas que não estavam registrados para votar e que votaram, que teve um número maior de pessoas, essas duplicatas dos mail-in ballots, que teve gente que votou 2, 3, e tiveram 4 pessoas que votaram até 4 vezes, e assinaturas pessoas que não tinham assinatura lá, mas que eles certificaram, então agora eles estão pedindo para que haja uma auditoria forense em relação às assinaturas, coisa que não tinha sido aprovada. Os cyberninjas estavam falando que eles não conseguiram fazer uma auditoria completa, porque eles só agora que conseguiram uma parte do equipamento, mas que aliás foi dada para uma outra empresa, não foi dada nem para eles, mas que eles vão realmente, que tem umas coisas que eles não conseguiram auditar, mas que precisam ser auditadas por causa das anomalias que eles encontraram, que isso está fazendo falta. Karen Fann, que é a presidente do Senado, que pediu essa auditoria, ela foi muito clara falando que isso não é uma auditoria para saber quem ganhou, quem não ganhou a eleição, é justamente para saber se o processo da eleição foi legítimo, se os votos que eram para ter sido contados e os votos que eram para ter sido de pessoas que poderiam votar foram contados, se foram essas pessoas que votaram. Então, é um pouco diferente do que as pessoas estão achando. Está todo mundo achando que isso é para provar que o Trump ganhou. Não, não é para provar que o Trump ganhou, é para provar que se houve fraude ou não, se houve anomalia ou não. E uma outra coisa que é interessante é que encontraram 3.432 mais votos do que as pessoas que poderiam votar. Então, eles estão encontrando diversas coisinhas pequenininhas. Eu estou aqui de olho, mas tem muita coisa interessante acontecendo por lá. Ainda vem coisa boa por aí. Cissa, probabilidade do Trump voltar esse ano, ano que vem, 2023, como é que é? Olha, assim, eu não gosto muito de dar uma de mãe de Ná, não, mas assim, esse ano eu não acredito que ele volte, porque isso é um processo demorado. Eu sempre falo que a fraude vicia tudo, vicia todos os atos, mas até comprovar que houve essa fraude, como houve essa fraude, tudo, vai demorar um pouquinho, porque é um processo inédito. Eu acredito que se ele tiver que voltar, seja ano que vem, espero que seja ano que vem, mas até esse processo se resolver, porque está vindo o resultado de Maricopa e as pessoas estão vendo, pô, realmente houve fraude. Os votos foram contados em duplicata, as assinaturas não conferiram. Aliás, eles não podiam nem nessa auditoria ver se as assinaturas conferiam ou não. Isso foi excluído da auditoria. A Karen Fann até falou isso, que tem muita coisa que eles queriam que fosse auditado e que não foi porque o condado tinha dito que eles iriam auditar tudo, mas depois eles mudaram de ideia. Sim, foi bem no começo. Eles mudaram de ideia e até contrataram advogados criminais de defesa para eles.
que é meio estranho, mas o que deve acontecer é que essa auditoria deve se espalhar por outros estados. Nós estamos vendo o que está acontecendo em New Hampshire. Hoje, sexta-feira, né, amanhã, quando vocês estiverem assistindo vai ser sábado, mas na sexta, aprovaram uma auditoria em 4 condados no Texas, o que é super importante, porque por mais que o Trump tenha ganhado no Texas, não é isso que eles querem provar, eles querem ver se houve fraude ou não, porque o que está em jogo só não é o Trump, também são as cadeiras no Senado e as cadeiras no Congresso, porque essas podem ter sido fraudadas também. E se houver uma troca de algumas delas, gente, nós teremos o impeachment, o que será maravilhoso, porque nós temos já motivos para empichar o BD por causa do Afeganistão e por causa meu Deus, da fronteira, e a Kavala por causa da fronteira. Nancy Pelosi deve estar dando pulos de alegria hoje, deve estar celebrando com o gin dela, que eu não sei qual é, mas deve estar celebrando muito com isso, porque o negócio está ficando cada vez melhor para o lado dela, principalmente se a auditoria sair, se nós tivermos mais congressistas republicanos. Mas o negócio está bom para o lado dela, desde que não façam uma auditoria na Califórnia, porque se fizerem uma auditoria na Califórnia, aí o negócio muda de figura. Mas deve ter também na Pensilvânia, na Geórgia, em Michigan, em Ohio. Então, assim, Maricopa é só a primeira pedrinha do dominó. A primeira pedrinha vai cair, vai comprovar que teve fraude, e aí deve se espalhar pelo país inteiro, e aí vamos ter que ver como é que isso vai ficar, porque é um caso realmente inédito. Cicinha, nós estamos muito na expectativa. Traga alguma... Olha aí agora, vê que ele está falando. A gente está tipo, isso precisa dar certo, porque o Brasil precisa que isso dê certo. Mas já deu certo, já deu certo. Assim, eles estão comprovando que houveram anomalias. Agora, as pessoas que organizaram essa eleição vão ter que responder por essas anomalias. O que aconteceu? Por que teve isso? E vão ter que responder por isso tudo perante ao Senado, sob pena de perjúrio e até uma pena de prisão, e também devem ter que responder sobre isso tudo judicialmente. Então, o Senado, se eles descertificarem os electors do Arizona, já vai ser um grande passo, porque pode ser que esse seja o primeiro. Depois, se, por exemplo, na Geórgia comprovarem também que teve fraude, no Hampshire comprovarem que teve fraude, começarem a descertificar esses electors, vamos ter uma crise institucional nos Estados Unidos. E a grande vantagem disso tudo é que a taxa de rejeição do BD essa semana está em 63%. Sim, 63% dos americanos querem ele fora da Casa Branca, mas também não querem a Kavala. Então, tá a coisa, sabe quando pior que está melhor fica, tá assim, porque se a gente tivesse falado sobre 6 meses atrás, iam estar dizendo que o Trump estaria dando um golpe de Estado. Agora as pessoas já estão pedindo a volta dele, ele está muito mais popular do que quando ele saiu da Casa Branca por causa daquela confusão toda que a Nancy Pelosi criou no Capitólio e tudo. Aliás, a batata dela também está assando por causa desse negócio do Capitólio. Se ela está comemorando com o Jim, mas deixa ela comemorar, porque a hora que ela acordar dessa ressaca, ela vai ver que o negócio do Capitólio vai dar ruim para ela. Então, tem muita coisa estranha acontecendo, mas a minha esperança é de que venha algo muito bom por aí. Só que demora, gente, não demora tanto quanto no Brasil. Se fosse no Brasil, um processo desse levaria anos, prescreveria e tudo. Aqui não, aqui demora um pouco, mas não é tanto assim. Cicinha, vamos aproveitar então que o Biden está com 60% de rejeição, ou seja, até quem votou nele não quer mais ele. Vamos falar a respeito de uma coisa que os Estados Unidos admitiram referente aos drones em Cabul. Afeganistão. Os Estados Unidos admitiram que um ataque de drones em Cabul, dias antes de sua retirada militar, matou 10 pessoas inocentes. Uma investigação do Comando Central dos Estados Unidos descobriu que um trabalhador humanitário e 9 membros de sua família, incluindo 7 crianças, morreram. Qual que é o impacto disso, Cissa? Gente, é um impacto enorme. Agora, só notícia de primeira mão que eu estou vendo aqui, encontraram problemas no hardware também da máquina da Domínio. Essa máquina, que é tão acima de qualquer suspeita, encontraram problema nela. Mas, voltando a Cabul, o problema de Cabul é que eles mataram essas pessoas inocentes e 7 dessas pessoas, crianças.
crianças. E isso tudo, muito provavelmente, e foi a mando do BIDE, né, com o drone, mas nós deixamos também vários drones para trás para o pessoal do Talibã. Então, imagino que o pessoal do Talibã também não está fazendo com os americanos que ficaram para trás, né? E isso ninguém mais fala, porque é horrível que os afegãos estão morrendo, é horrível isso que o Biden falou, mas não se fala mais em resgatar os americanos que ficaram para trás e não se fala mais também em colocar ordem no galinheiro. Hoje até é, uma pessoa aqui do governo americano estava pedindo, por favor, pelo amor de Deus, Irã, vamos sentar e conversar sobre as armas nucleares. Por quê? Porque agora o grande risco é o pessoal do Irã desenvolver arma nuclear e ainda entregar isso para o Talibã, né? Porque aí ferrou de vez. Porque nós sabemos que era a China, o Irã e a Rússia que estavam por trás dessa tomada do poder pelo Talibã. Então, o BIDE fica metendo os pés pelas mãos, matando inocentes. Nós tivemos 13 soldados que a gente até agora não esqueceu, que morreram também desnecessariamente lá. Eles estão trazendo pessoas de lá para cá, daqui do Afeganistão para cá, para os Estados Unidos, pessoas que a gente não sabe quem são, porque eles dizem que eu sou Mohammed, sei lá o quê. E aí essa pessoa chega aqui e pode ser outra pessoa, a gente não sabe quem são, porque não tem documento, não tem nada. E até estão alojando esses refugiados em fortes, como é que é o nome? Em fortes aqui nos Estados Unidos, e essas pessoas, ontem mesmo, foram 2 presos, um porque estuprou uma menina de menos de 16 anos, e o outro, além de fazer a mesma coisa com uma menor, ele ainda teve a audácia de estrangular a mulher dele, tentar estrangular, não chegou a matar, mas estrangulou a mulher dele, lá dentro de uma base do exército americano, achando que vai ficar por isso mesmo. Então, é um absurdo, sabe? Esses homens saudáveis com idade de lutar, que estavam lotando os aviões, tinham que ter ficado para trás. Quem tinha que ter vindo para cá teriam que ser as mulheres, as crianças e os idosos. Esses, sim, merecem estar aqui nos Estados Unidos. Esses outros só vieram para cá para criar o caos e para criar problemas. Então, a gente está tendo esse problema e o Biden está recebendo todo mundo falando que se eu, sabe, eu por falar isso sou considerada racista. E assim, é surreal. E o que ele deixou de armamento lá também foi criminoso. O fato dos americanos continuarem lá perdendo a cabeça. Estão indo atrás também de juízes lá e das famílias dos juízes, porque eles colocaram muitas pessoas do Talibã na cadeia. Então, quem era juiz lá no Afeganistão e tem família lá ainda, estão sendo perseguidos e mortos em praça pública. Então a situação lá está muito complicada. E o fato da imprensa aqui fazer cara de paisagem para isso tudo que está acontecendo, não cobrar do Biden uma posição, uma resposta, assim, é um silêncio que grita, né? Que fala muito alto. Cicinha, a governadora do estado de Nova York, as coisas já estão ótimas nos Estados Unidos, e ela fala o seguinte: a governadora do estado de Nova York anunciou que cidadãos estrangeiros poderiam substituir trabalhadores da área de saúde não vacinados. A partir de segunda-feira, a vacinação será obrigatória para profissionais de saúde no estado. Qual é o problema desta mulher, Cissa? Ela também é parente da Pelanca. Olha que fofa! Olha que fofa, tudo conectado, né? Engraçado isso, porque o ex-governador, o Andrew Cuomo, irmão do Chris Cuomo, que é da CNN. Aliás, o Chris agora está até hoje, saiu um escândalo em relação a ele, porque ele assediou uma ex-chefe dele, fez assédio sexual. Cadê as mulheres do Me Too? Cadê as feministas para proteger? Não, ninguém vai contra o Chris, mas é porque, assim, ele tem aquela síndrome de irmão menor que quer ser igual ao irmão mais velho, aí tudo que o irmão mais velho faz ele copia, aí como o
o irmão mais velho saiu do governo por causa de assédio sexual, ele resolveu copiar e, se Deus quiser, vai sair da CNN também por causa de assédio sexual. Mas como é CNN, a gente nunca sabe, né? Mas o problema é que essa nova que entrou está falando isso, só que ela esqueceu de um detalhe importantíssimo. Qualquer profissional da saúde aqui nos Estados Unidos precisa da validação do diploma. Então, não é simplesmente trazer médico cubano para cá, porque médico cubano aqui teria que ir para a faculdade durante 2 anos para ter o diploma para poder exercer a profissão no estado de Nova York e nos Estados Unidos, porque isso é supervisionado no país inteiro. Tipo, eu, quando vim para cá, para eu revalidar meu diploma, até que é direito, que não tem nada a ver com saúde, eu teria que fazer 2 anos de faculdade de novo, não quis fazer, então não tenho. Mas para profissional de saúde, além deles terem que fazer isso, eles ainda têm que fazer testes para passar no board, essas coisas todas. Não é uma coisa tão simples assim, então eu quero ver como é que ela vai conseguir resolver esse problema nos próximos 2 anos, porque falar é fácil, né? E muito provavelmente vão ter que voltar atrás. E outra, já temos um problema aqui nos Estados Unidos de não ter um número suficiente de enfermeiros. Com essa medida dela, vai piorar. As pessoas estão saindo de Nova York, assim, aos montes. Você for para a Flórida agora, for para o Texas, até aqui em Connecticut, vindo para cá, assim, você consegue, você vê que os nova-iorquinos estão desesperados. E isso, com essa posição dela, só vai piorar. Assim, para mim, pessoalmente, isso vai ser péssimo, porque minha cidade está na fronteira com o estado de Nova York. Então, nós temos um hospital aqui que muito provavelmente vai ser usado pelo pessoal de Nova York, que não vai conseguir vaga nos hospitais de lá. Ela vai criar uma crise sem precedentes na saúde dos Estados Unidos. Eu duvido que isso se mantenha. Ela muito provavelmente vai ter que voltar atrás. O Senado estadual e o Congresso estadual muito provavelmente não vão apoiá-la nisso, porque eles têm noção do problema que isso vai criar nos currais eleitorais deles. Ela, como não entrou por voto, ela entrou por ser vice, não está nem aí. Mas essas pessoas que vão ter que atender o telefonema dos constituintes e tudo, essas não vão provavelmente aprovar isso. Então, ela está sendo falastrona, a verdade é essa. Cicinha, então o que podemos esperar para essa semana? Claro que se sair alguma coisa extraordinária, a gente volta, grava ou faz ao vivo, como você quiser. Mas o que a gente pode esperar agora para essa semana? Ai, o circo pegar fogo. Pipoca, pipoca, pipoca. O circo É assim, ó, pega fogo, cabaré. Quero mais que queime mesmo. Pois é, essa semana vai pegar, porque eu estou aqui de olho no que está acontecendo. Eles encontraram problemas no sistema operacional, problemas no hardware, problemas nas cédulas, problemas nas assinaturas. Então, isso tudo vai ser discutido a semana inteira. E como assim, os demoniocratas não gostam que isso fique nas notícias, talvez a gente tenha até um evento para distrair dos resultados que acontecem. E quando eu falo evento, eu estou falando um acidente muito grande, um ato terrorista, quando um shooting, quando um atirador maluco, esse tipo de coisa para distrair do resultado da auditoria. Aliás, se a gente vê até na CNN e tudo, eles já estão meio que falando, não, porque isso aí é uma auditoria do pessoal do Trump, blá, 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 eles estão querendo mudar um pouco o assunto, porque eles não querem que as pessoas vejam que realmente houve fraude. Mas eu acho que essa fraude agora vai se desencadear, a gente vai ter que ver como é que o condado de Maricopa vai responder a isso, porque esses documentos todos dessa apresentação vão ficar disponíveis logo depois da apresentação para quem quiser ver. Então, muito provavelmente o pessoal do condado vai conseguir ver isso daqui a pouco. Então, vai conseguir ver isso, então eles vão saber as acusações que eles vão estar sofrendo, e eles vão saber o que eles vão ter que responder, como eles vão responder, se vão entrar em juízo ou não para obter essas respostas, eu não sei, mas que vai ser complicado, principalmente lá em Maricopa, vai, esse assim, ainda não estamos em outubro, mas eu estou achando que outubro vai ser um outubro vermelho com muito sangue pela frente. Cicinha, muito obrigada por aceitar gravar com a gente. Pessoal, deixem aqui uma lista de perguntas, né, Cissa? Ou segunda-feira ao meio-dia, vai lá para o canal da Cissa, Meio-Dia Brasil, que ela faz Brasil-Brasília, né? Porque tem fuso horário dentro do Brasil também. Brasil-Brasília, no canal da Cissa, que ela tá fazendo as lives, né, Cissa?
Tô fazendo as lives todas, voltei, né, voltei, porque eu tinha parado também, o canal estava completamente, abandonei tudo, gente. E agora eu voltei realmente meio-dia, eu tô fazendo as lives no meu canal, Cissa Bailey, e também no Telegram. Lá no Telegram eu tenho postado bastante coisa sobre o que está acontecendo, as coisas que eu não posso botar, os links que eu não posso colocar aqui nessa plataforma, eu coloco todos lá no Telegram, é a mesma coisa, Cissa Bailey, vocês vão me encontrar lá. E obrigada, Camilo, pelo convite. Desculpa mais uma vez a você e ao seu público. Eu fui péssima, mas desculpa. Imagina, Cissa, a gente te ama, você é minha irmã e eu agradeço de coração você ter gravado com a gente hoje. Obrigada a você. Bom fim de semana. Você também, Cicinha, pessoal do chat, boa noite para vocês, que Papai do Céu os abençoe imensamente e não esqueçam que amanhã, às 7 horas da manhã, tem Ivan Kleber falando da Europa. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus e até mais.